amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal tão amado, Sorria Mulher. Bem, gente, vocês viram que ontem eu postei aí, né? Eu programei um áudio para passar para vocês que não teria vídeo ontem, devido que nós perdemos uma pessoa muito querida, que era como se fosse da nossa família, como se fosse um parente, sabe? O pastor da nossa congregação, ele era, além do nosso pastor, um grande amigo pra gente. Aquele tipo de pessoa que te abraça, sabe? Tanto fisicamente como espiritualmente. Ele era uma pessoa que deixou um legado muito forte nas nossas vidas. Como vocês sabem, nós não somos daqui onde moramos. Nós somos da Bahia e moramos em Minas Gerais. E nessa congregação nós congregamos há 4 anos, porque nós mudamos de bairro. E no bairro onde fomos, também tinha a congregação da nossa igreja e nós fomos congregar lá. Isso já tem 4 anos. E desde que fomos para lá, nós fomos abraçados, sabe, por toda a igreja. Mas o pastor Valdir era uma pessoa muito especial. Todas as vezes que qualquer um de nós chegamos na igreja, nós éramos abraçados por ele. Ele sempre perguntava se estava tudo bem com a gente, e quando não estava, ele fazia questão de sentar conosco, nos aconselhar, nos ouvir, cuidar da gente, sabe? Ele era um ser humano que eu olho para ele e eu vejo o amor de Deus, sabe? Deus usava ele muito no amor. Uma pessoa extremamente doce, sabe? Que você tinha o prazer de estar por perto, de ouvir falar, de dar risada, sabe? Um servo de Deus que sempre que via alguém precisando, estava disposto a ajudar e a abraçar as causas, a orar. Não sei se vocês se lembram daquela vez que o YouTube teve um problema e vários de nós, novatos, perdemos muitos inscritos. E um dia depois, eu lembro que teve um jejum na chácara da minha igreja e ele mais a pastora tinham feito de tudo para eu poder ir. E eu fui e foi um dia maravilhoso. Eu passei o dia todo com alguns irmãos da igreja e tive a oportunidade de estar com ele naquele dia. E a todo momento Deus usou ele para falar comigo. E eu cheguei para ele e contei o que tinha acontecido, que eu tinha perdido muitos inscritos no dia anterior, que eu estava triste e que eu não sabia se eu continuava. E eu me lembro que ele falou assim comigo: Deus vai te usar muito, não desista. E ele falou: não desista, se é teu sonho, prossiga. E ele tinha sempre assim um carinho especial, sabe? De chamar a gente de filha, de filho, de se alegrar com as nossas conquistas. Nos momentos de dificuldades ele estava presente conosco. E esse ano foi um ano muito difícil, porque eu, por exemplo, quase não fui à igreja. Mas às vezes ele vinha aqui em casa, muitas vezes ele trazia algo para mim, ou muitas vezes eu fiz aqui um bolo para o meu filho. Em julho ele veio, ele orou, quando meu pai teve problema de saúde, ele estava sempre orando e ajudou em outras situações também. E assim, desde que eu criei uma certa intimidade de falar com ele, sabe? Todas as vezes que ele chegava para mim e falava: filha, você louva tão bonito, você pregou tão bonito. E aquilo, ele tinha sempre uma palavra incentivadora nas nossas vidas. E ele tinha assim um espírito assim consolador, sabe? Eu creio que um dos dons que Deus tinha dado para ele era saber consolar, abraçar.
era saber ouvir as pessoas e demonstrar amor. Ele demonstrava muito o amor dele por todos nós. E foi um baque muito grande saber que ele se foi, né? Deus o recolheu. Nós muitas vezes ficamos tristes, abatidos, mas o meu esposo conversava comigo e falava: amor, você tem que... Nós estamos tristes, mas nós também temos que entender, primeiro, a vontade de Deus, segundo, como que ele não está chegando lá na glória, como que ele não está sendo recebido, porque ele, com todas as dificuldades que ele tinha, ele nunca pôs impedimento para fazer a obra de Deus. Porque por muitas vezes nós estamos sadios, nós estamos bem, nós temos tudo para ir ali fazer e não fazemos. E muitas vezes eu olhava para o pastor com todas as limitações que ele tinha e ele estava sempre fazendo, estava sempre exercendo. Ele tinha um testemunho muito lindo que sempre comoveu a gente e sempre nos demonstrou que nós podemos ser sempre um pouco mais forte. Muitas vezes nós pensamos que a nossa maior riqueza é ter uma casa, um carro, é ter a melhor roupa, o melhor calçado. Mas eu quero te dizer que a nossa maior riqueza é servir esse Deus, é sermos servos dele e sabermos que temos um lugar para onde vamos e que seremos recebidos em um lugar preparado para nós. A nossa riqueza não é neste mundo, a nossa riqueza está em outro lugar. E para finalizar, eu queria deixar uma palavra que eu acho que se encaixa totalmente na vida do meu pastor, que era o que ele exercia, o amor. Porque ele poderia ser tudo, mas uma característica que eu quero deixar marcado dentro de mim como exemplo era o amor que ele tinha, o amor com a obra, o amor com a igreja, o amor com os irmãos, o amor com a família. Ele era uma pessoa assim extremamente cuidadoso e amoroso com a família dele. Eu estou eternamente grata a Deus pela oportunidade que eu tive de conhecer o meu pastor. A palavra de Deus se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, um capítulo que eu creio que vinha falar muito conosco sobre o amor. A excelência, a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé e de maneira tal que transpassasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, a maior destas é o amor. Então foi este o vídeo de hoje, minhas lindas, meus amigos queridos. Paremos para pensar quem temos sido na vida do próximo, sabe? Eu parei muito para refletir ontem no impacto que você, eu podemos causar na vida de alguém. Como estamos marcando a vida de alguém? Ele marcou muitas vidas, o nosso pastor marcou nossas vidas com o imenso amor e o imenso carinho que ele demonstrava, que ele exercia no meio de nós. Ele deixou um legado de um homem de Deus,
de um ser humano de coração imenso, um pai, um esposo, um pastor, um amigo, um conselheiro. Ele era o nosso representante, ele era o nosso pastor, como nós gostávamos de chamar, eu e meu esposo gostávamos de chamar ele de pastor, porque ele era um pai na fé para nós. Ele deixou registrado em nós algo muito lindo, né? Que é fazer a obra com aquilo que se tem, fazer o melhor como se pode e não desistir. Ele era um soldado, ele guardou a sua armadura, agora está descansando e deixou para trás muitos exemplos mesmos de como devemos ser. E eu louvo a Deus pela oportunidade que tive de conhecer, que um dia possamos encontrar com ele lá na glória.